Seja muito bem-vindo a Um Jovem Reflexivo, o podcast. Este aqui é o seu espacinho para meditar sobre coisas mirabolantes, viajar para longe sem sair do lugar e, quem sabe, crescer um pouquinho intelectualmente ou filosoficamente. Agora eu tô inventando besteira, mas enfim. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Guilherme Mascarenhas, o seu anfitrião, e este é o 8º episódio da 2ª temporada. Vamos continuar a nossa viagem de autodescoberta e eu vou levá-los hoje nessa leitura para a essência desta 2ª temporada. É um questionamento sem fim, um grande e se. Lembra do e se da Marvel? Então, possibilidades que podem fazer sentido para você ou não, mas ela é a fundação da nossa evolução como ser humano, que se chama o questionamento. Então, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque agora que eu estou voltando aos trilhos, cumprindo com meus prazos, ao menos teoricamente, é a hora de continuar a nossa viagem de autodescoberta. Então, segura e solta a vinheta! A consequência do saber. Uma das lições que eu posso aprender com Eva é que há certas coisas que simplesmente são. Ou seja, sua existência é absoluta e sua ciência ignota. Eu não preciso perguntar por que Eva foi tentada, isso nós sabemos. Houve um agente para tal. Mas dentre todas as perguntas que podemos fazer sobre a queda, a que mais me intriga é: por que Deus colocou aquela árvore no jardim? Ora, se aquela era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a única conclusão a que posso chegar é a de que a sua nomeação não foi em vão. O mal já existia. Da mesma forma, eu não posso deixar de notar que, desde então, uma época desconhecida, o mal já existe no meio de nós. E nascemos com ele e morremos com ele todos os dias. Não é simplesmente um carimbo que manchou uma imagem perfeita, Imago Dei. É mais como uma marca de nascença hereditária, da qual ninguém está isento em todas as gerações presentes e vindouras. Nesse meio tempo, que fugazmente chamamos de vida, fui designado a trilhar um caminho aparentemente sem fim. Existe um destino certo do outro lado da vida, para cada pessoa. Isso eu não posso questionar. Mas entre o tormento e a glorificação, existe a peregrinação. E é nela que me sinto mais confuso. Enquanto peregrino, ao estudar as origens da minha essência, noto que as coisas deveriam ser simples, pois, apesar das muitas perguntas sem resposta, o objeto de seu questionamento existe concretamente. Inexpugnável é o seu mistério. Portanto, não adianta nem mesmo querer saber, sendo que, uma vez que aceitarmos o mistério, viveremos com ele em paz. Ora, a própria prerrogativa de questionar já é uma síndrome da natureza humana. Ela se junta a vários outros complexos: o escárnio egoísta, a autodepreciação, o julgamento precipitado, as paixões proibidas. Tudo muito humano. E por isso a espiritualidade é complicada do nosso ponto de vista. Quantas vezes já entrei em conflito com a minha alma pela falta de ciência, de qualquer natureza que seja, tanto humana quanto espiritual, principalmente por saber que não seria proveitoso para mim o anseio por mais. O que faz um pobre que ganha na loteria? Quando não sabe o que fazer, perde-se na própria dúvida. Quando sabe, na verdade não sabe, pois a presença da possibilidade, e nesse caso é manifesta da forma mais ostensiva possível, torna ineficaz o método sábio. Semelhantemente, o que eu faria com tamanho arcabouço intelectual? É certo que há um limite razoável para todo questionamento, de modo que ultrapassá-lo é se autoproclamar, hipocritamente, pseudodivindade. Antes mesmo de fomentar ideias infundadas nos outros, o sujeito corrompe a própria razão, colocando em xeque o sentido da própria vida, que por si só é outro fator preponderantemente questionável. Por mais que eu queira, eu sei que não posso questionar, pois ainda tenho juízo.
ao contrário de muitos, para perceber que não obterei respostas. Da mesma forma, por mais que eu queira, eu sei que não posso satisfazer todos os meus desejos, pois ainda que eu os sinta na perenidade do tempo, sob a minha pele, nunca serei sábio bastante para os conhecer. Sim, saudoso Sócrates, eu falhei. Além do mais, ainda tenho juízo, repito, ao contrário de muitos, para saber que muitos desses desejos, se não todos, são irresolutos, voláteis e não se sustentam. Como ondas violentas, são capazes de arrastar grandes navios, vão e vêm, mas sempre acabam cessando e voltando ao mar de onde vieram. E sabe Deus onde é isso? Pergunto-me se Eva chegou a pensar na existência de outro lado dela, despertado pela tentação, e como foi que isso começou? Será que ela não se perguntou sobre a procedência da serpente? Será que ela não percebeu que a serpente não era Deus, que tinha dado tudo aquilo a eles, inclusive as ordens? Porém, mais uma vez, sou compelido a não avançar, pois de nada adiantará perguntar e não ter a resposta. Como eu disse, algumas coisas apenas são. Não para nosso conhecimento, mas simplesmente para ser, ao menos aos nossos olhos, enquanto carnais. À medida que a imóvel paisagem se move diante de meus olhos, contemplo melancolicamente o dilema do questionamento humano contra os insondáveis mistérios de qualquer esfera. Percebo então que o desejo pelo saber é uma bênção que, nos limites do nosso corpo físico limitado, torna-se como maldição. Sim, eu tenho a prerrogativa de cruzar os limites do questionamento, e até mesmo os meus próprios. Eu posso sair do aconchego da minha casa para tentar desbravar os mares bravios dos mistérios mais profundos do universo e da natureza que o transcende. Mas, tendo ciência do risco do resultado, o medo não é o de sair. É o de nunca mais voltar. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o texto A Consequência do Saber. Eu vou aqui corrigir o erro que eu cometi no episódio anterior, porque eu não disse qual foi a música que me inspirou a escrever esse texto. No texto anterior, ele foi escrito inspirado na música Bad Kingdom, da May the Muse, com o Robot Car. Estava em algum episódio de Dark, por isso que eu gostei dela. Este texto, A Consequência do Saber, foi inspirado na peça Sicilienne, opus 78, do compositor francês Gabriel Fauré. É de alguma peça teatral, se eu não me engano. E, a bem da verdade, esse texto tem outros dois elementos interessantes. O primeiro é uma dedicatória. Eu dediquei para o meu primo, João Pedro. Se vocês estiverem ouvindo isso, porventura, um abraço. E tem também uma epígrafe que acompanha esse texto antes de começar, que é, na verdade, a citação da passagem que está no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 6, que diz: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, esse texto é o fundamento principal desse texto. Quer dizer, essa passagem, né? Essa passagem bíblica é o fundamento principal desse texto. E resume, basicamente, tudo o que se pode ser discutido aqui em termos de questionamento. Eu digo que o questionamento, eu disse, né, na introdução desse episódio, que o questionamento ele é a fundação para a nossa evolução, porque isso nos faz descobrir coisas. Cada pergunta, ela tem o potencial de ter uma resposta, né? É porque existem algumas perguntas que de fato não têm resposta. E muitas delas têm resposta, mas não é cabível que nós saibamos essa resposta. E acho que é por isso que eu introduzo o texto dizendo que essa é uma lição que eu posso aprender com Eva, porque tudo começou com ela, né? Convenhamos, a serpente se dirigiu a ela com a dúvida. Então, uma vez plantada a dúvida na cabeça de alguém,
abrem-se, não necessariamente abrem-se muitas portas, mas muitas portas são postas na frente dessa pessoa. Então, ela tem a prerrogativa de abri-las ou não. Mas o assunto não é bem esse. Eu começo com um questionamento um pouco mais profundo e talvez um pouco mais provocativo e talvez um pouco exagerado, talvez. Eu falo que eu não preciso saber por que Eva foi tentada. Obviamente foi por causa da serpente. Ela já estava ali e atuou como o agente do mal, a sementinha do mal. Mas, dentre todas as perguntas que a gente pode fazer sobre esse episódio, sobre o que originou a queda do ser humano e o motivo pelo qual a gente tem que acordar para trabalhar na segunda-feira, a pergunta que me importa é: por que Deus colocou aquela árvore no jardim? A tal árvore do conhecimento do bem e do mal. A bem da verdade, você já parou pra pensar nisso? Por que será que Deus colocou aquela árvore no jardim? Porque muitos de nós se limitam a perguntar: poxa vida, por que Eva tem que fazer isso? Por que Adão teve que fazer isso junto com Eva, sendo cúmplice do pecado original? Mas se esquece do que aconteceu antes. E Deus colocou a árvore ali, bem no meio do jardim. Por quê? Você consegue pensar numa resposta concreta? Uma resposta... Tudo bem, os teólogos, né? Ainda mais os teólogos reformados, eu creio que eles tenham alguma resposta, talvez? Eu não sei. Vou perguntar pra algum. Pode ser que tenha uma resposta. Mas mesmo assim, é um questionamento um tanto ousado e vai além do que as pessoas estão acostumadas a perguntar. Então, isso já serve de lição pra nós aqui enquanto seres humanos na nossa contemporaneidade. O questionamento, ele precisa valer de alguma coisa. Eu acho que ele não pode ser superficial. Se você vai questionar alguma coisa, você não precisa apenas ter um fundamento, mas você precisa ter um propósito profundo nisso. Então, de fato, eu queria muito saber por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Ou seja, isso, pelo menos na minha cabeça, tá? Não me tomem por herege, pelo amor de Deus. Isso, na minha cabeça, já tornava propícia a inserção do pecado, entendeu? Por isso que eu digo que o nome da árvore não foi dado em vão. Porque se era a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que era o mal? O mal já existia. E Deus já sabia disso. E desde então, e até hoje, e até o dia do juízo final, o mal continuará presente. E isso não é simplesmente a mancha, a imagem perfeita de Deus. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu digo, com os seus atributos morais, não físicos, porque Deus é espírito. Então, eu digo que não é apenas uma mancha a essa imagem, uma mácula, né, ao nosso senso de bondade, de alegria, de júbilo, de solidariedade, enfim, que Deus colocou em nós. Porque se somos a imagem e semelhança dele, é nesse aspecto. E o pecado veio para manchar essa imagem. Mas mais do que isso, o pecado ele veio como uma marca de nascença hereditária desde que aconteceu pela primeira vez. É o que está escrito lá em Romanos, porque como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Todos pecaram e todos pecam. Então, avançando no próximo parágrafo, eu trago a reflexão um pouco mais para perto de nós, do nosso presente, dizendo que, basicamente, entre a vida e a morte, que é um intervalo onde reside a maldade o tempo todo, porque nós nascemos com isso, existe essa peregrinação. E é nessa peregrinação, nesse caminhar, que eu me sinto confuso. Por quê? Porque por mais que eu saiba que, na essência, eu venho de Deus, ou seja, a minha vida vem de Deus, vem da criação dele, eu sei que eu não posso ter ciência de absolutamente todas as coisas de Deus.
E isso é um pouco frustrante, porque por mais que eu saiba que as respostas a essas perguntas sobre a minha natureza espiritual não sejam para eu saber, pelo menos agora, enquanto eu estou nesse invólucro mortal, eu ainda quero saber. Então, às vezes é uma questão de ansiedade. Puxa vida, queria que Jesus voltasse logo. Mas o verdadeiro cristão, ele deseja isso. Ele quer que Jesus volte logo porque quer estar com Jesus, quer estar com ele o tempo todo, quer desfrutar da sua presença, conhecer tudo que ele conhece, saber o que ele sabe e ser como ele é. Caramba. Todavia, eu estou preso aqui nessa forma humana. E é muito humano ter essa síndrome de questionar as coisas. Não só o questionamento, mas outros complexos, como eu menciono aqui, o escárnio egoísta, a autodepreciação, o julgamento precipitado, as paixões proibidas. Porque, do nosso ponto de vista, a espiritualidade, por mais que faça parte de nós, é uma questão muito complicada. Porque com o passar do tempo e com o agravamento da natureza maldosa, que também nasceu junto com a gente, essas questões passaram a ser muito... Eu vou dizer tabu, mas não é exatamente a palavra que eu estava procurando. Passaram a ser coisas muito transcendentais. E apesar de serem de fato transcendentais, não quer dizer que nós não possamos tocar um pouquinho dela, sabe? Como tocar a orla das vestes de Jesus, entende? E eu não sei você, mas por várias vezes eu já fiquei beirando a loucura de tanto pensar, caramba, e se isso tivesse acontecido? E se isso não tivesse acontecido? Pra quem assistiu o Jogo do Brasil ontem, ou o último Jogo do Brasil, essa parte que eu tô gravando no sábado, e se o Ancelotti tivesse escalado o Endrick no primeiro tempo? E se ele tivesse escalado o Endrick no jogo anterior? O que seria? O resultado seria melhor? Não seria? Então, você que especulou sobre essas coisas, pode passar também a especular sobre essas coisas. E se Deus não tivesse colocado aquela árvore no meio do jardim? Questões um pouco mais profundas, sabe? Existem tantas coisas acerca das quais nós podemos questionar, e fica aqui, desde já, o meu convite pra você, para que você questione coisas um pouco mais proveitosas acerca da vida, acerca de si mesmo, acerca de Deus. E isso vai te impulsionar a ser uma pessoa mais conhecedora, sabe? Que ama as descobertas e que tem prazer em descobrir e quem sabe, prazer em conhecer a Deus. E é isso que devemos fazer. E mais do que isso também, eu fiquei preso já em loops infinitos de e se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito aquilo? Ou e se tal pessoa, sei lá, meu pai, minha mãe, meus amigos tivessem feito diferente ou não feito? O que seria de tal situação? Vocês podem lembrar do efeito borboleta, talvez? Eu costumo lembrar do Doutor Estranho, porque ele viu as não sei quantas mil realidades e eles só saíam vitoriosos em uma? Eu não lembro. E nem lembro em qual filme, era no Guerra Infinita? No Ultimato? Não lembro. Fãs da Marvel, me ajudem. Eu não sou o Doutor Estranho. Nós não somos o Stephen Strange. Não podemos... não temos esse poder de ver outras realidades e saber como elas seriam se uma pequena circunstância fosse diferente. Às vezes a gente pode determinar se pela falta de um ingrediente ou do excesso de outro, alguma receita dê mais certo ou mais errado, até podemos, porque isso é uma coisa completamente humana e está no controle das nossas mãos. Mas essas coisas um pouco mais profundas que superam os limites da nossa consciência e até da nossa própria vida, não temos controle sobre nada. Quem tem é Deus. Então não cabe a nós saber nem o dia de amanhã, nem o que seria se tal coisa fosse diferente. Só que a gente é teimoso, né? Pelo menos eu sou teimoso. Eu costumo questionar bastante, me perguntar bastante. E isso me deixa lelé da cuca. E a falta de resposta me legitima a dizer que, por mais que eu tenha guardado comigo uma essência espiritual, eu não conheço essa essência por completo. E é por isso que eu digo que, sim, saudoso Sócrates, eu falhei. Porque foi ele quem eternizou essa frase inscrita no templo de Apolo, em Delfos.
E eu não conheço a mim mesmo como eu deveria. E é o que o próprio Jeremias diz, enganoso é o coração do homem. O que indica que tudo que eu sinto, o que eu, na minha humanidade sinto, é irresoluto, é volátil e não se sustenta. É como ondas que vão e vêm e que são violentas e capazes de arrastar grandes navios, como eu escrevi aqui, mas sempre acabam cessando e voltando ao mar de onde vieram. Então, é uma volatilidade tamanha que às vezes não cabe em mim, apesar de serem manifestas em mim, essas vontades puramente humanas, elas sempre acabam voltando e se aquietando, digamos assim. O problema é justamente esse, elas sempre se ativam, elas sempre se manifestam em algum determinado momento aleatório da nossa vida. No parágrafo seguinte, eu faço uma série de questionamentos meio que imediatos sobre aquele episódio da queda, perguntando se Eva já chegou a pensar na existência de outro lado dela, que foi despertado pela tentação, se ela não se perguntou sobre a procedência da serpente, porque, poxa vida, eu sei, Deus criou todos os animais, mas, cara, aquela serpente estava falando com ela e estava colocando uma dúvida na cabeça dela sobre o próprio Criador, sobre a pessoa que criou a sua própria vida, sabe? Não duvido nada que Satanás tenha tentado incutir na cabeça de Eva a ideia de que Deus era um tirano, que não disse a verdade para ela ou para Adão. E é isso que desencadeia, não apenas neles dois, mas no resto da humanidade, esse senso de maldade, mas não necessariamente maldade uns com os outros, mas sim com relação a Deus. Não de duvidar da sua existência, mas de tê-lo como vilão, entende? Eu acho que essa foi a maior sacada do inimigo, como se Deus fosse uma espécie de grande irmão, sabe, do Big Brother, do livro 1984, que é basicamente a raiz de todas as distopias, digamos assim. A intenção dele foi essa? Não sei. Foi genial? Eu tenho que reconhecer que foi, né? Pra dizimar uma humanidade inteira com essa coisa. Enfim. Eu posso também pensar no Loki, no filme dos Vingadores, quando ele vai até a Alemanha dizendo que, na verdade, a humanidade foi feita para ser dominada, para ser governada, porque, no fundo, nós precisamos ser livres da liberdade. Todavia, eu consigo estabelecer um paralelo disso com o que Paulo fala sobre sermos escravos de Cristo. E essa é a verdadeira liberdade que nós precisamos. Porque nós, de fato, e aí eu reconheço essa verdade, nós não sabemos nos governar. Porque nós somos um bando de loucos, nós somos desajeitados, nós somos doidos da cabeça. Então, nós precisamos de Deus. Se não fosse Deus segurando esse universo, segurando as rédeas da nossa própria torpeza, cara, o que seria da gente? Mas, Guilherme, o que você quer dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é o seguinte: existem respostas para perguntas que nós fazemos, sim. Só que por mais que elas existam, não significa que nós devamos sabê-las. São mistérios, insondáveis para nós. Nós só poderemos saber, não quer dizer que nós saberemos, ou será que quer dizer, eu tô interpretando errado, enfim, quando chegarmos lá do outro lado da vida, que é a natureza comandada por Deus, assim como todas as coisas. Enfim, caramba, me enrolei bastante aqui. Mas enfim, vocês entenderam, existem respostas para nossas perguntas, só que nem todas elas nós devemos saber, e a gente precisa aceitar isso. Quanto mais cedo a gente aceitar, melhor. Mais cedo nós viveremos em paz e por mais que nós sejamos atacados por algum acesso de loucura para fazer perguntas mirabolantes, como algumas dessas que eu citei no texto, nós teremos o autocontrole, a disciplina de saber que essas perguntas, ou melhor, as respostas a essas perguntas não cabem a nós, cabem apenas a Deus. E se, porventura, Ele quiser nos revelar, seja aqui agora, seja lá, quando
a eternidade for consolidada após o julgamento final, é prerrogativa dele. Então, o importante é que, no fim das contas, tenhamos paz. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o episódio de hoje, a consequência do saber. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham absorvido algum aprendizado nisso, sobretudo a autodisciplina de se questionar, de questionar as coisas, todavia tendo consciência dos limites acerca das respostas, que nós não devemos de fato saber tudo, porque existe um limite para tudo que podemos saber, e quanto mais cedo aceitarmos essa realidade, melhor para nós. Essa foi uma reflexão muito pessoal e ao mesmo tempo muito global, eu espero. Então, meus caros, eu espero que tenha sido uma parte proveitosa dessa viagem de autodescoberta, e essa viagem continuará daqui 15 dias, quando eu postar o próximo episódio. Então, se preparem, porque a nossa temporada está chegando ao fim, apenas mais 2 textos, se não me engano, e depois, no fim, uma entrevista com um amigo muito especial sobre tudo o que aconteceu nessa temporada e sobre as reflexões que foram colocadas aqui. Então, não se esqueçam, daqui 2 semanas tem mais um episódio de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Um forte abraço, tenham um ótimo fim de semana e até a próxima!